Olá, você é engenheiro, agrônomo e geocientista, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, o podcast da ACEAL, Associação de Engenheiros e Agrônomos de Lavras e Região. Hoje nós trazemos o tema da engenharia civil para passar um pouquinho para vocês sobre o curso de engenharia civil, sobre a atuação do engenheiro civil. E para falar isso, o nosso convidado de hoje é um convidado muito especial, que é o Hélio César. Obrigado, Marco. É um especial. Hélio Hélio César César Fontes Fontes Coelho, Coelho. engenheiro civil, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1979. Pós-graduado em Cálculo e Álgebra e mestre em Administração. Sim. Profissional, né, de longa data aí, né, um dos maiores nomes da engenharia civil de Lavras aí. Obrigado. Quem não conhece o Hélio César, né? Obrigado. Seja muito bem-vindo, Hélio César, Que possamos poder extrair bastante informação desse tanto tempo de carreira. Para começar o nosso nosso bate-papo aqui, eu queria saber quem é o Hélio César na visão do Hélio César. Profissionalmente seria... Profissionalmente, pessoal, né? Tá. Vamos falar então, primeiro, pessoalmente. Uma pessoa que procura fazer o melhor que tiver ao meu alcance, né? De muita garra, muita luta, e dentro do possível tenta passar um pouco do que a gente aprendeu, do que a gente viveu, para os colegas, para as pessoas que a gente convive, né? Porque não são somente profissionais que a gente convive. E uma pessoa muito temente a Deus, muito voltada para as questões religiosas ou espirituais. Gosto muito desse tema também. Uhum. Legal. Ô, César, você é engenheiro civil, então lá em 1979. Naquela época só tinha médico, advogado e poucos engenheiros civis, né? Os cursos de engenharia, né? Eles não são dos cursos, né, mais procurados, né? Imagino que não eram naquela época também, né? E você pode nos falar mais sobre isso. E o que é que te motivou a fazer o curso de engenharia civil? O que você quis fazer em engenharia civil? Interessante que naquela oportunidade era o segundo curso que tinha mais candidato por vaga. Ah, então era muito procurado. Era muito procurada. E primeiro era medicina, segundo era engenharia, terceiro, para mim, parece que era o direito. Uhum. Né? Ou a oferta era pouca, eu acho que a questão maior era essa, sabe? A oferta era pouca, tinha poucas escolas Tinham de menos engenharia. cadeiras de engenharia civil. Isso. Então, as escolas, e a UFRJ é uma escola bem cotada, né? Uhum. Ela tinha uma procura muito grande. E o que me levou a fazer engenharia foi meio obra do acaso. Uhum. Aquelas coisas que acontecem na vida que fogem da programação. Eu fui fazer o terceiro ano integrado na época, isso era comum, né? O terceiro ano você completava o ensino médio e fazia uma revisão de todo o que você viu até então, né? Uhum. Como se fosse um cursinho, era um cursinho junto com o terceiro ano do ensino médio. E no meio do caminho lá, nem foi no meio do caminho, foi no meio do primeiro semestre, fui estudar no Colégio Pitágoras e ofereceram um curso, um teste vocacional. Uhum. E eu tinha ido para Belo Horizonte para fazer medicina. Inclusive, Ah, legal. Pois é. E foi com essa intenção. Naquela oportunidade, tinham três áreas: ciências exatas, ciências biomédicas Uhum. e humanas. E as provas eram diferenciadas. Então, eu vinha me preparando mais, por exemplo, estudando biologia, não deixando de lado matemática e física Porque e tinha mais química. peso para Sim. E aí, no teste vocacional, a psicóloga lá, depois que foi me apresentar o resultado, chegou e falou assim: olha, você pode fazer medicina conforme você está querendo, mas sua vocação maior é para ciências exatas. Você tem mais traquejo com ciências exatas. Pensa sobre essa questão. Eu falei, mas ciências exatas, o que é, por exemplo? Eu falei, engenharia. Qual engenharia? Civil, estou te sugerindo, né? Você pesquisa. Civil, porque o Brasil tem um déficit habitacional muito grande e é uma profissão promissora,
né, nesse aspecto. É um profissional que vai ser muito requisitado. E me deu uma doideira e eu fui parar na engenharia, sabe? Aí tirei todo o meu estudo que vinha sendo feito até então por causa de um teste vocacional, sabe? Foi uma obra do acaso, Uhum. realmente. É que legal, assim, você Você saiu saiu para fazer. com o pensamento, né? E o caminho te levou. Para o outro Você ia lado. ser engenheiro de qualquer jeito. Pois é. O O destino ia te destino te levar levava à à engenharia. engenharia, né? E E interessante interessante que que a minha veia que estava me levando para fazer a medicina prevaleceu depois, porque eu sou muito apaixonado com patologia das Uhum. edificações, né? Legal, Que é. são, entre Aham, aspas, as doenças aham. das edificações, né? Em vez de sarar feridas, você beleza, vai você sarar só dentro. tem. Isso. E eu, E assim, hoje, assim, o destino, né, nos leva, né, aos lugares que a gente tem que chegar, Tem que né? chegar. Depois desses 40 anos de profissão, né, um um dos dado dados da da sua sua história é história que é que você tem você tem mais de mais de 1.700 1.700 ARTs ARTs registrados no registrados no CREA. Para CREA. quem Para não quem não sabe, a sabe, a ART é a ART é a anotação de responsabilidade técnica. É o documento que todo engenheiro, assim que ele assina um projeto, ele tem que emitir para que aquele projeto tenha um atestado de que ele foi, né, feito seguindo as normas, né, seguindo as técnicas da engenharia, né? E 1.700 ART registradas é um número muito grande, rufoso, né? né? Se a Se a gente gente for for fazer fazer análise, análise, né? né? Eu Eu estava estava fazendo fazendo algumas algumas contas, dá contas, dá mais de mais de 3 3 ARTs ARTs por por mês, mês, né? né? E é E é muita muita coisa, coisa, né? né? É É quase um quase um projeto por projeto por semana, semana, né? É. E na e engenharia aí civil, civil, né? né? Assim, a A sua sua. você vai Você vai contar um contar um pouquinho mais pouquinho pra mais. gente aí do que é que você já fez, né? Mas é um número, assim, né? Impressionante. Eu fiquei Agora, uma impressionado. coisa que vem a somar nesse número aí é que, além de projetos, todos os trabalhos que a gente realiza deveriam ser registrados Sim, também, né, sim. anotados, Aham. feitas ARTs. Então, um laudo, por exemplo, que às vezes é emitido, eu emito a ART. Uhum. Um laudo elaborado, eu emito a Uhum. ART É daquele que é o laudo. procedimento Procedimento correto. Correto, até até para dar dar mais mais. credibilidade àquele Sim, trabalho, sim, né? exatamente. Então, É. dentre esses 1.720, que foi uma conta que Aham. conta não, eu pesquisei lá Aham. No sistema no lá. sistema lá e deu Aham. 1.720 até ontem. Hoje eu Aham. não emiti nenhuma não, viu? Mas essa Essa semana semana é é muito muito boa. boa, né? Ô, Edson, Mas fala fala pra pra gente gente aí, aí, quando você quando você saiu saiu da da universidade. universidade, e aí que você sabia que não ia mais fazer curativo em gente, né? E nem cesárea, né? Como Como você é que você iniciou a iniciou sua a sua carreira? carreira? Né? Né? Você Você estudou lá em estudou lá em Belo Belo Horizonte, Horizonte, né? E né? aí E aí quando você quando você saiu, saiu, você você retornou a retornou a Lavras, Lavras, como foi. foi? Na realidade, nesse intervalo de tempo, meu pai trabalhou no Banco do Brasil, ele Uhum, foi gerente, inclusive, aqui em Lavras. uhum, E gerente é cigano, né? uhum. Então, de 4 em 4 anos, ele muda Mudava de lugar. de lugar. Quando eu fui estudar em Belo Horizonte, ele trabalhava em patrocínio, Triângulo Uhum, Mineiro. Aí ele fundou, abriu a agência de IBA, foi o primeiro gerente lá da agência de uhum, IBA. E nesse intervalo de tempo ainda ele veio parar em Lavras, por causa de um detalhe bem num ponto triste, porque foi por causa de uma perda de uma irmã num uhum, acidente. Ele ficou muito chateado com aquilo, uhum, meio culpando a cidade, pediu para ser removido de lá e uhum. ofereceram Lavras para ele. Entendi. E ele, Então vocês não eram de não Lavras. somos de Lavras. Ah, tá, Ah, legal. legal. Uhum. E E aí, aí, eu eu querendo querendo sair de sair de Belo Belo Horizonte, que Horizonte, que eu gosto de gosto uma de uma cidade cidade de de porte porte menor, menor, Belo Belo Horizonte eu Horizonte eu gosto para gosto para passear. Para passear, para trabalhar trabalhar é é complicado, complicado. né? Você Você tem gasta muito tempo com deslocamentos, é tudo A mais logística não difícil. ajuda, né? É, e então, querendo vir para uma cidade menor, eu vim para Lavras com uma oportunidade que surgiu naquela situação e que, infelizmente, num aspecto e no outro foi bom. Com um mês, eu percebi que eu tinha errado, Uhum. sabe? Que eu não era aquilo, não deu certo essa oportunidade e eu me vi perdido, porque eu cheguei, assim, na época, Lavras tinha pouca, não tinha a pujança de hoje, e então eu perdi. Aí eu falei, fiquei desempregado, Isso era o fiquei. início da década de 80. Foi no início da década de 80. Eu era meio apressadinho, sabe? Eu fiz Uhum, o curso em 4 anos e meio uhum. e doido já para começar a trabalhar, Acelerado. acelerado.
formei com 21 anos, parece. Então, aí eu falei, o que eu vou fazer da vida? Uma coisa que eu nunca havia feito, dado aula, né? Eu falei assim, olha, eu vou tentar me encaixar alguma coisa, eu tenho que achar um caminho, né? E cheguei no Unilavras, que na época era chamada de FAF, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Lavras, e coloquei meu currículo à disposição lá da diretora, e por obra do destino, uma professora saiu de licença maternidade e a diretora me chamou e falou, você já trabalhou com cálculo e álgebra linear? Falei assim, olha, eu tenho isso no meu currículo. Foi no início do curso, foi no primeiro semestre do meu curso. Jovem, né? 21 anos, você deve ter falado, não, meu sonho, nasci para fazer isso. Nasci para não. E peguei uma turma de formandos, sem nunca ter entrado numa sala de aula, para ministrar uma disciplina que eu tinha visto há 4 anos e pouco atrás. E de que curso que era? Era do curso de matemática. Ah, tá. Curso de matemática, sim. Curso de matemática. E depois teve doutor em ciências, foi para pensar. Então foi um desafio muito grande, porque eu tive que preparar a aula, mas não era aquela aula, eu tinha que ver tudo que foi dado naquele semestre para eu poder me entrosar. Né? E foi nessa época você fez a especialização, né? Foi nessa época que eu fiz a especialização de cálculo e álgebra linear. E fiquei dando aula no período, depois a engenharia estava numa crise muito grande, e meu pai, como gerente do banco, ele chegou para mim e me sugeriu que eu fizesse o concurso para o banco e fosse para o departamento de engenharia do banco, que na época era forte, do Banco do Brasil. O departamento de engenharia era forte do banco. E ainda hoje é do banco? Pode contratar. Para te falar a verdade, eu não tenho uma informação muito precisa, não. Mas na época era concursado. Era concursado. Só que o concurso era o seguinte: você tinha que fazer um concurso para a carreira administrativa. Entendeu? E aí ali eles ajeitavam, de acordo com as conveniências, né? Você poderia ir para a área técnica de engenharia ou não. Né? E meu pai achando que eu teria boas chances, inclusive ele estando lá dentro, ele, né, não nego que isso poderia ter alguma influência. E eu fiz o concurso do banco. Aí eu comecei a dar aula e comecei a trabalhar no Banco do Brasil. Tá. Né? Você passou no concurso? Passei no concurso do banco e fui bem sucedido nesse concurso. Até porque eu dei aula por cursinho que o pessoal fez para fazer a prova, né? E então, aí eu já estava dando aula, trabalhando no banco, e a engenharia eu vinha mexendo também, vinha trabalhando com a engenharia. Já, naquela época você já fazia alguns projetos? Sim, como profissional autônomo. Né? Então, eu teve uma fase na minha vida que eu trabalhei, mas foi coisa para valer. Eu era engenheiro de manhã, bancário à tarde e professor à noite. E durante os finais de semana, aí nesse intervalo de tempo, a Caixa naquela oportunidade, a Caixa Econômica Federal naquela oportunidade, o gerente contratava um engenheiro para prestar um serviço de olho como é que eles fazem, né? De acordo com a afinidade que tinha, com o conceito que a pessoa usava como um profissional da época, né? E eu dando aula lá dentro da Caixa para o pessoal que ia fazer um concurso interno lá, surgiu a oportunidade de eu vir a prestar esse serviço para a Caixa Econômica Federal. Aí eu era engenheiro da Caixa nos finais de semana. Aí você fala, como é que você vivia? Só Deus sabe. Vivia trabalhando. Legal. Então você foi engenheiro da credenciada da Caixa, né? No Banco do Brasil também, né? Sim, Aí na matéria. Não, eu fiquei na área administrativa, aí detalhes que se falar, eu fiquei na área administrativa porque quando eu entrei no banco,
eu percebi que não valeria a pena em termos de retorno financeiro ir para a área administrativa. Os salários eram muito parecidos e eu ia ter que voltar para uma cidade de grande porte, porque o banco só tem engenharia em cidades de grande porte. Né? Então, preferi ficar aqui. Não vale a pena do ponto de vista financeiro, não vale a técnica. Isso. Você estava na área administrativa. Eu estava na área administrativa. Isso. Fiquei no banco por um certo tempo. Nesse intervalo de tempo, eu fiz minha vida na engenharia, né? E aí larguei o banco. O banco era um pé de meia. O banco garantia, né? Ele paga dia 20, então dia 20 estava na sua conta certinha, um valor que na época era de bom tamanho, né? E então aí eu fiquei um determinado tempo no Banco do Brasil, fiquei lá por uns 10 anos mais ou menos, e larguei a engenharia e fiquei um tempo considerável. Quando você começou, né? Que aí você começou como professor, né? Teve essa infiltração no serviço público, né? Como bancário, enfim. O objetivo era outro, né? Mas acabou sendo na atividade administrativa. Né? Quando você passou a realizar atividades, associando com o seu trabalho, né? Na área de engenharia civil, como você começou? Foi fazendo direto, foi tocar obra? Foi fazendo projetos. E na minha vida, até agora, olhando para trás, olhando no retrovisor, né? E o primeiro dinheiro que eu ganhei, que foi mais significativo, quando teve o plano cruzado, que confiscaram o dinheiro, etc. e tal, final dos anos 80. Eu vendi um carro, porque eu não tinha carro, você não encontrava carro naquela oportunidade para comprar, só com ágio. Eu vendi um carro e quando eu fui comprar um novo, que deveria custar menos do que o que eu tinha vendido, eu não consegui comprar. E aí eu falei, mais uma vez, fui surpreendido. O que eu vou fazer? Vou construir uma casa para vender. E não tinha financiamento aberto como tem hoje, né? Tá até um pouco difícil agora o financiamento, mas passou uma fase melhor aí. Teve uma época que foi muito boa. Eu fiz a casa, acabei de fazer a rua linha de financiamento. Foi aquela explosão, todo mundo correndo atrás de casa e o preço de imóvel foi lá em cima. E eu tive um lucro muito grande com essa primeira obra que eu executei, né, para vender. Com recurso próprio? Com recurso próprio. E depois isso abriu uma frente muito boa para mim. Eu fiz diversas casas. Você viu uma possibilidade de negócio, né? Sim. O bairro Jardim Eldorado, ele começou como um bairro de classe média-baixa, eu diria assim. Tanto é que os lotes lá são pequenos, 200 metros quadrados. Né? E aí eu comprei uma porção de lote lá com esse dinheiro. Já foi E comprei os lotes que estavam parados nessa época também. O Thiago estava começando. E fazia a casa, fazia 2, 3 casas de cada vez, e já tinha lote na fila, né? Porque hoje já tinha lote na fila, e aquilo foi girando, foi quando eu dei um empurrão financeiramente na minha carreira. Você virou um construtor. Foi. Construtor do seu próprio negócio. Com capital próprio, independente de financiamento para vender os imóveis, né? Mas não para eu executar a obra. Então foi uma oportunidade boa que a vida me entregou. E, como disse, minha vida foi de surpresas, né? Eu imaginava uma coisa, aquilo não funcionava, mas Deus... Mas você estava sempre pronto para as novidades. Eu acho que isso, do ponto de vista geral da engenharia, né? Como a gente tem uma atuação disciplinar, né? A gente pode ser professor, pode ser consultor, pode ser projetista. Então você tem que estar pronto para a oportunidade, né? E é isso que faz a carreira da gente, né, ser de sucesso ou não, né? Dizem que não existe sorte, né? Sorte é quando a oportunidade encontra alguém capacitado para aproveitar, né? Mas, pelo contrário, o fator sorte ele é muito importante desde que se faça é mais importante a gente trabalhar, né? E a sorte vir como complemento do que só contar com a sorte, né? Ô Hélio César, fala para mim uma coisa. Hoje, o engenheiro civil, né, é uma profissão, assim, é uma das engenharias mais antigas, que inclusive, né, dela desdobrou-se em outras engenharias, né?
Eu até brinco, a cartela de atuação de vocês junto ao CREA, assim, capaz de poder até fazer cirurgia. Mas me Mas fala me uma fala uma coisa, coisa, hoje, hoje quando a ó, gente, ó, do ponto do de ponto vista de do vista do senso senso comum, comum, pensa no engenheiro civil, se vem a execução de projetos, né, elaboração de projetos e a execução desses projetos, né? Ou seja, é o engenheiro que faz o projeto ou o engenheiro que executa a a obra, né? obra, né? Mas a Mas gente a sabe gente que o sabe que a engenheiro civil engenharia vai vai muito muito mais mais além além disso, disso, né? né? Então, Então, conta um conta um pouquinho para a pouquinho para a gente, né? gente, né? Quais são Quais as são as outras outras áreas áreas de de atuação atuação que o que o engenheiro engenheiro civil civil pode, pode, né, né, contribuir para a contribuir para a sociedade? sociedade? A engenharia civil, inclusive, ela poderia ser desdobrada em 3 engenharias, né? Lá na UFMG, quando eu formei, no último semestre você fazia uma mini especialização. Então, você poderia ir para a área de estruturas, para a área de transportes, aí envolvia pavimentação, pontes, ferrovias, estradas, e para a área de hidráulica, aí com toda a abrangência da Uhum. hidráulica, né? Uma rede de abastecimento público, um- uma, uma usina de energia, né? E então seriam as 3. Eu fui para a área de hidráulica, sabe? Uhum. E vinha acabando trabalhando com a área de estrutura. A engenharia, ela realmente faz projetos de todas as modalidades, né? O engenheiro civil, por exemplo, ele faz projeto arquitetônico, né? A começar daí, Uhum. projeto estrutural, projeto elétrico, projeto hidrossanitário, que contempla águas pluviais também, né? eh, projetos SPDA, né, de Proteção. descargas Uhum. atmosféricas, né? A gente trabalha com laudos, inclusive eu tenho feito isso muito, porque hoje eu não, a parte de execução é uma parte que dá o melhor retorno na engenharia civil, Uhum. mas ela é que mais exige e é que mais te compromete, né? Porque eu falo que cada construção, cada obra é um filho que você pôs no mundo. Uhum. Daqui a 5 anos, o prazo de garantia seriam, a princípio, Uhum. 5 anos, né? Mas depois de 10 anos, uma torneira dá um problema, a pessoa lembra de você Lembro. e liga, "Ô, Hélio, você sabe como é que foi feita essa torneira Torneira aqui, que aqui, está que está vazando vazando aqui, aqui, etc. etc. Tal." Tal. Então, Então, é um é um filho filho realmente que realmente você que você cuida cuida dele, dele quase que quase que diariamente, né? E lidar com a mão de obra da construção civil também é muito difícil, né? Uhum. É uma mão de obra pouco especializada, todo mundo, ou quase todo mundo, aprende fazendo. Uhum. É, o mestre de obra hoje foi o servente de anteontem, né? É. E o pedreiro de ontem. Então, até abrindo um espaço nessa questão, que é um é um alerta alerta que que tem me tem me preocupado, preocupado. hoje Hoje, não está difícil de você conseguir mão de obra Uhum. na construção civil, está escassa. Ninguém quer mais o serviço de servente e, Uhum. consequentemente, ele, não tendo servente, não terá pedreiro, não tendo pedreiro, não vai ter mestre de obras. Está acontecendo esse gargalo. E, e é um pessoal difícil, né? Você paga semanalmente, chega na segunda-feira, muita gente falta, né? Uhum. Como uma Fo- cerveja no final de semana. Formalizar é difícil É, também, né? Eles querem trabalhar de forma informal, né? exato. exato. Uhum. Uhum. Você Você entrega um entrega um EPI para EPI para ele, ele, ele ele não, ele não, é ele resistente àquilo, Uhum. ele faz uso enquanto você está ali dentro da obra. Você virou a esquina, possivelmente ele está um calor danado, ele tira o capacete e encosta num canto lá, né? E uma área que é preocupante, e na engenharia civil, né, viu, né? a A responsabilidade é responsabilidade é toda do toda do engenheiro. engenheiro. Não Não adianta adianta você ter você ter entregue entregue o o EPI, EPI, ter ter exigido exigido ao ao uso do uso do EPI, se EPI se acontecer um acontecer um acidente de acidente. trabalho ali dentro, você está altamente envolvido com isso, é uma questão Exatamente. séria, né? Então, Então, o o Senado, cenário hoje, né, que era uma das perguntas que eu ia te fazer, do ponto de vista do que você, né, fez aí nesse tempo, eu te pergunto, projetar ou executar? O que melhor? melhor? Antes de mais nada, eu diria que, de acordo com a sua afinidade, né? Tem Aham. gente que gosta mais de projeto, pessoas que preferem a execução.
Agora, a parte de execução é que te dá melhor retorno, mas que é que mais te exige. E que te dá Melhor maior retorno. risco, né? Melhor retorno financeiro, né? Porque satisfação profissional, talvez até o projeto te dê mais, né? Mas o importante é que você vá para aquilo que você tem afinidade, né? Agora, se você pensar no bolso, eu tenho certeza que você vai Que a para a área de execução. Vai melhor, né? Ô, César, a engenharia civil, ela é uma das engenharias mais antigas, né? Então, né, já se forma, assim, engenheiros civis há muito tempo, né? Mas hoje a gente ainda vê uma grande quantidade de profissionais. Como que você enxerga hoje? Você enxerga como uma profissão que já está saturada? Ou você enxerga como uma profissão que ainda, né, existe várias possibilidades no mercado de trabalho, até por conta dos ramos de atuação? Como que você vê hoje aí nesses 45 anos aí, de quando você formou para hoje? Tá. Naquela oportunidade, a engenharia, para te falar a verdade, ela teoricamente sempre viveu em crise, a construção civil no Brasil, né? Sempre viveu em crise, estava sempre sobrando profissionais, apesar da escassez de escolas, né? Como eu disse no início, era o segundo curso mais concorrido, mas vagas de emprego não eram tão abundantes. Uhum. E hoje teve um boom de escolas de engenharia, e eu vejo, principalmente na nossa região, um excesso de profissionais em relação à demanda de serviços. Muita gente tá, abandona, às vezes, a engenharia porque ele não consegue se encaixar naquilo ali. Eu tenho conhecidos, por exemplo, que tem um amigo que trabalha no ramo de seguros, um Uhum. engenheiro formado, né? E por aí afora vai, né? Agora, é uma profissão que abre um campo muito grande, inclusive na área de administração, né? O engenheiro é basicamente um administrador, né? Na execução de obras, principalmente, é um administrador. Uhum. A gente aprende, nas escolas de engenharia, a gente aprende muito sobre gestão, né? Sim, Sobre Sobre liderança, liderança, sobre sobre questões questões comportamentais, comportamentais, questão questão de de convívio, convívio, né, né? com Com equipes. equipes, né? Eu acho que Eu acho tem que tem se se reforçado reforçado isso, isso, né? né? Até por Até conta por conta dessas dessas questões, questões, né? né? Do Do público que a público que a gente gente lida, lida, né? né? me fez lembrar uma coisa que eu acho importante falar. Eu acho que foi no último semestre, teve a disciplina Direito. Uhum. E eu, engenheiro, né, não tinha vocação Uhum. nenhuma para esse ramo Uhum. de jurídico aí. Falei, que bobagem que essa disciplina que está sendo oferecida, tanta coisa de engenharia, e eu vou ter que fazer direito, né? E é importantíssima essa disciplina no ramo da engenharia, porque a gente lida com volumes de serviços vultosos, a gente trabalha com riscos muito grandes. Uhum. A mão de obra, como eu disse, é pouco especializada, então os problemas relacionados com questões que viram ações judiciais em termos de execução de obras, de projetos, são Uhum. inúmeras as situações. Aí que eu vi o tamanho da responsabilidade que a gente assume quando se propõe a fazer a engenharia civil. Né? Não é, Não é tão simples como parece, né? Uhum. E um outro ponto curioso, o que você você é fez? mestrado em administração, né? O Sim, que te levou a fazer esse foi essa mestrado? carreira acadêmica, sabe? Ah, tá. Eu abandonei o banco, mas eu continuei por um Dando aula. período dando aula. Eu dava aula na Fagamo e no curso de administração da Fagamo e em alguns cursos do Unilavras, que esse curso de matemática depois virou curso de ciências. Uhum. Depois abriu até curso de informática lá também no Unilavras. E, se não me engano, que essa época eu não estava lá mais. Mas aí eu tinha que me especializar e a escola cobrava isso. Uhum. Eu fui para o lado da administração, que foi o curso que estava mais disponível para eu Entendi. continuar fazendo, Aham. exercendo a minha profissão, né? E também estaria lucrando com isso, né? Uhum. Porque a administração, como eu disse, o engenheiro é um administrador. E aí eu fiz um curso de administração no Unicor, lá em Três Corações, Uhum. né? E tirei o mestrado. Mas depois abandonei a carreira acadêmica também e fiquei só na engenharia. Bacana.
E me fala uma coisa. Hoje na tua atuação aí, né? Você teve um período também que você foi servidor público como engenheiro em uma prefeitura, né? Sim, Então, né, você ficou bastante tempo, né, nessa prefeitura e imagino que foi mais uma nova realidade da sua atuação, né? Me conta um pouquinho como foi essa experiência lá. rapaz, uma responsabilidade, aí sim que você assume responsabilidade, sabe? Porque no poder público você não tem que fazer o certo. Você tem que fazer o certo e deixar bem às claras tudo que foi feito, Uhum, porque é o lugar que mais acontece problemas que eu imagino uhum, em termos de corrupção, de desvios de uhum. recursos, né? É na construção, no departamento de obras de engenharias, né? Porque lida com valores expressivos, né? Com empreendimentos, né, Com que são. empreendimentos, né? E então é uma cobrança muito grande e para te falar a verdade, eu não eu tenho arrependimento de ter trabalhado no serviço público, sabe? Uhum, Porque foram responsabilidades enormes que eu me deparei com ela e tentei lidar da melhor forma possível, com a maior lisura uhum. possível, mas como eu disse, não basta fazer o certo, você tem que Entendi. fazer o certo e deixar bem às claras que o certo está certo. Hum. Realmente, e aí, assim, são vários interesses, né? Às vezes a gente tem que imperar pelo que é técnico, né? E aí, às vezes, existem outras. Porque hoje o nosso sistema político, né? Ele tem também a parte dos interesses políticos sociais e às vezes querem, né? Se superar em cima do que é técnico. E a gente só pode entrar onde é técnico, né? Então, eu não concordo com isso por conta disso. Aí tudo que passa dali já não é mais a questão técnica, né? São as questões políticas. Mas vamos lá. Hoje, Hélio, hoje a tua atuação ela é mais como projetista, ela é mais. Você também faz perícias, né? Sim. Como que é mais hoje a sua atuação depois desse período que você atuou aí? Depois de bons anos de serviço, né, eu estou tentando, eu falo que não é pisar no freio, é Uhum, tirar um pouquinho o pé do acelerador, uhum, né? Então, eu fui tomando algumas medidas para tentar, porque eu gosto muito da engenharia, sou apaixonado com a engenharia, mas a gente tem que também viver um pouquinho, né? uhum, Como eu disse, trabalhei demais da conta, então eu falei, missão cumprida, mas não. Por outro lado, uhum, dizem que a vida é igual andar de bicicleta, né? Se você uhum. parar, você cai. É. Então, que ande devagar, De mas andar de não bicicleta você entende bem. um pouco, um pouco, porque a minha outra paixão, né? Uhum, Na área de esportes. E então eu tenho, não executo mais obras, uhum, né? Não pego obras mais para executar, mas tenho obras em execução. uhum, Aí o proprietário contrata uma empresa ou, uhum, ou uma equipe, né? Você acaba gerenciando uhum. essa equipe, mas eu não me envolvo, por exemplo, com pagamento de funcionários. Entendi. Se E acompanha. acompanhando, Você é um consultor, né? exatamente, Aham. assistência técnica. Aham. Né? Então, eu chego lá, oriento o que tem que ser feito, passo posteriormente para cobrar o resultado e Hum, dar novas orientações. entendi. Né? E aí que vem uma parte ingrata da engenharia, né? Que você dá toda a orientação, mas você tinha que ter uma obra só em andamento e você Aham. deveria ficar 8 horas por dia lá na obra, né? É. Mas você tem algumas obras em andamento e por melhor que tenha sido sua orientação, e às vezes o profissional também é bom, mas acontece erros, Uhum. né? E E aí, é muito difícil você levar uma obra do zero ao final sem impecável. conforme o projeto. Uhum. É Quase quase possível. impossível. Inclusive, quando eu executo obras para mim mesmo, né, eu falo que o melhor cliente que eu tenho sou eu, Uhum. porque ele não reclama do preço que é cobrado, É. ele não reclama do excesso, bem entre aspas, do aço que está sendo gasto na obra, Aham, né? aham. Que todo mundo é metido em engenheiro, né? Você não se Sim, cobrar tudo por acho que é bom. eles falam de médico também, Aham, né? Só que do médico a pessoa não vai na conversa, aham. mas de engenheiro todo mundo se julga engenheiro.
A pessoa vai executar a obra, nunca passou por aquilo, mas ele se dá uma orientação, ele questiona a sua orientação, Aham. né? O proprietário, às vezes, né? E eu falo assim, ai meu Deus, E você não pode perguntar, mas você Mas vê você vem de aí, com o cliente, então tem essa dificuldade de você não estar presente na obra e ela está transcorrendo, né? Para fazer uma viagem, rapaz, eu tinha uma dificuldade enorme, né? Eu estava viajando e resolvendo assunto constantemente de obra. Eu tinha de um dia para o outro, a obra muda completamente. deixava as pessoas aqui bem orientadas e instruídas para tentar me substituir, mas não resolve. O olho do dono agora no corpo. E no E no final das contas, né, o fato da gente ter a responsabilidade sobre o exercício da nossa profissão, isso nos dá, né, uma preocupação maior, né? Porque realmente a gente é responsável pelo que assina, pelo que faz, pelo que projeta, né? Eu acho que isso é que é o cerne da nossa preocupação maior, né? Eu, Sérgio, já caminhando para o final da nossa conversa aqui, né? né? Eu queria fazer algumas perguntas aqui. Primeiro, qual que é o legado que o Hélio Sérgio tenta deixar, né, por essa trajetória aí de 45 anos, né? E se Deus Se Deus quiser, quiser, mais vários pela frente. Como eu disse no início, né, eu tento zelar sempre pela qualidade do serviço prestado, independentemente do valor que está sendo cobrado, né, porque algumas vezes você trabalha com a folga financeira maior, Uhum. outras não, né, mas fazer bem feito independente disso, fazer o que você puder, tiver de melhor, doar de corpo e alma para aquele serviço e procurar com esse serviço, né? Porque engenharia, eu digo o seguinte: todas as profissões dependem da engenharia. Se não fosse a engenharia, hoje nós não teríamos inventado nem a roda, Uhum. né? E quando um médico vai fazer um cateterismo, por exemplo, que é um exame sofisticadíssimo, por trás de um aparelho teve um engenheiro. Não digo civil, né? Uhum. Mas o prédio onde ele está trabalhando teve um engenheiro. Esse aparelho que ele usa lá para fazer o cateterismo lá foi elaborado por um engenheiro, Uhum. um eletrotécnico, um engenheiro de outra área, mas um engenheiro. Então, e o engenheiro às vezes ficou até um pouco, que não muito zeloso com a própria profissão. A gente dispõe de menos recursos. A medicina, por exemplo, dispõe de um raio-x. Na engenharia civil, pelo menos no dia a dia, a gente não tem um raio-x. Uhum. Eu não tenho como. Hoje está começando a mudar um pouco isso aí. Eu tenho aparelhos que eu consigo medir, por exemplo, uma resistência de um concreto, Uhum. depois dele realizado, né? Sem ter que tirar um corpo de prova e prova. mandar para Aham. laboratório. Né? Com ultrassom, eu verifico aquilo ali. Uhum. Tem um aparelho que ele faz um diagnóstico, por exemplo, de instalações hidráulicas, né, e elétricas, que ele detecta possíveis vazamentos, Uhum. mas eu estou com um problema, por exemplo, de um vazamento, que eu fico pensando, meu Deus, a engenharia tinha que ter um raio-x. Bom, eu mexo aqui, mexo ali, eu estou sendo o que o médico faz, né? Como é que um médico dá um diagnóstico? Ele vai por eliminação. Uhum. Eu estou com a doença, existem possíveis causas daquela doença. Ele experimenta para ver se é uma primeira. Não era, ele vai tratar da segunda possibilidade. E na engenharia está sendo assim, em algumas situações. E então, mas ainda eu acho que eu fugi um pouquinho da pergunta do legado, é procurar ser um bom profissional e saber que a gente lida com pessoas, né, e que merecem todo o nosso respeito, independentemente de ser um profissional Uhum. de um nível cultural mais baixo que o nosso. Então, eu trato nas obras, sempre procurei fazer dessa forma, tratar o funcionário como um cliente, Uhum. como um fornecedor. Chego, converso com todo mundo e eu procuro ser uma pessoa boa também nesse aspecto. Legal. E existia alguma coisa que o Hélio Sérgio, engenheiro civil, deixou de Não fazer? fazer que queria ter feito.
eu fiquei satisfeito com os errados que deram certo, Uhum. sabe? E graças a Deus eu acho que eu tive uma carreira que eu fui bem sucedido e fiquei satisfeito com as minhas realizações. Eu não diria que tem nada que eu deixei de fazer e que gostaria de ter feito, não, sabe? Eu poderia ter me envolvido mais, poderia ter crescido mais, vamos dizer dessa forma, mas eu me contentei com o que eu consegui realizar, fiquei satisfeito com o retorno financeiro que eu tive, com o reconhecimento do trabalho prestado, que isso aí talvez seja o mais importante, né? Uhum, certeza. Quando a gente consegue realizar um trabalho, que o dinheiro é importante. Quem falar que está trabalhando e não está ligando para o dinheiro está sendo falso. Mas a realização de alguém chegar, muito obrigado, a obra me atendeu, Aham. como acontecem em algumas oportunidades, isso não é sempre, às vezes a obra ficou muito boa, mas a pessoa não volta para te agradecer. Não. Mas a autorrealização, né? A gente ter a certeza que aquilo foi bem feito, não tem preço. Não tem preço. E me fala uma coisa, qual mensagem que o Hélio César de hoje diria para o Hélio César do primeiro ano de curso, aquele que queria fazer medicina? Eu diria que, apesar de falarem que a medicina é um sacerdócio, né, que eu teria tido um desgaste, vamos dizer assim, menor, Uhum. né? A engenharia me exigiu mais, mas a vida, os desígnios de Deus a gente não questiona, né? Eu não vou dizer que tenha, que você não possa mudar o curso da história, mas algumas coisas são reservadas para a gente, né? E então eu diria para ele que ele iria falar assim, ô, meu amigo, você vai enfrentar uma barra muito dura, entendeu? Você vai passar bons apuros, né? Mas vai valer a pena, então siga em diante, né? No final vai dar certo. Vai dar certo, meu Deus, graças a Deus. E qual mensagem você deixa para os futuros aspirantes à engenharia civil? A engenharia é uma profissão muito digna, uma profissão que me orgulha muito. Eu acho que a todos que exercem essa profissão, mas como eu falei para mim, é isso que eu falei para mim aqui agora, né, vale para quem está vindo. Não esperem um mar de rosas, porque a engenharia ela é bem exigente. Você vai ter que se dedicar, se você quiser ser um profissional bem-sucedido em todos os aspectos, você vai ter que se dedicar de corpo e alma e você vai ser cobrado continuamente, né? Eu estou falando muito de medicina, dizem que os erros da medicina a terra cobre, né? E os erros da engenharia a terra mostra, Exatamente. né? Então, a gente não pode errar e então tem que ser bem zeloso com nossos afazeres, com nossas atividades. Eu sei, Sim, velho. E agradecer a oportunidade, sim, foi um Papo papo muito muito proveitoso, né? Eu conheço você há pouco tempo pessoalmente, né? A gente né, nos cursos da vida, a gente acabou eu executei o projeto que você elaborou, né? E realmente quando eu te conheci, eu já conhecia de ouvir falar, né? Tanto O pessoal fala, Hélio César é uma lenda da região engenharia civil, da região de Lavras, né? Então, quem né, conhece, né? Quem já ouviu falar o seu nome como engenheiro civil, e eu acho que isso é de muita significância, né? Porque realmente o seu nome, né, marca a engenharia civil aqui na região de Lavras, né? Então, foi um prazer muito grande te receber aqui, né? Foi um papo muito agradável, né? Às vezes em outra oportunidade a gente vai te trazer aqui para conversar mais, porque né, essa história é inspiradora, né? Tem muita informação, tem muito conteúdo. E é muito bom, eu fico muito feliz em conhecer mais detalhes aí a tua a tua história, história, tá? tá? Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Manuel. Sempre disponível e essas palavras suas me lisonjearam bastante. Não sei se foi merecidamente, mas pelo menos eu lutei para conseguir tudo isso que você colocou aí. Você foi.
Então, pessoal, nós ficamos por aqui em mais um episódio do podcast da ACEAL, Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Lavras e Região. Eu sou o Manuel Dias, host do podcast, e nós agradecemos muito a participação do Hélio César. Esperamos que nós tenhamos contribuído, né, com a disseminação da informação e do conhecimento da engenharia civil. Esperamos que você faça um bom proveito do conteúdo e até mais.